depois a chegada do Diniz foi fundamental para o crescimento. Agradecer ao André, ao Josmiro aí que fazem um trabalho diário ali com a gente na preparação, todos os meus companheiros, e Deus sempre prepara da forma melhor possível, no momento melhor possível, e a minha vinda para cá foi a mão de Deus para que eu pudesse realizar sonhos juntos com a torcida do Fluminense. Agradecer a minha esposa Sandra, meus filhos Pablo e Valentina, por estar sempre junto, sempre dando força e cada vez mais incentivando para que eu possa melhorar cada dia, e dedicação no trabalho para melhorar sempre aí, fazer o melhor para a camisa do Fluminense. Você é um exemplo para todos os jogadores que às vezes pensam em encerrar a carreira achando que já está velho para jogar futebol, e você, numa posição dificílima, que tem que treinar mais que todos, mostrando que o jogador que se cuida, que é profissional, pode estender a carreira pelo tempo que quiser, né? Tempo que tiver ainda a condição física. Quem determina tudo na minha vida e na vida de todo ser humano é Deus. Basta a gente buscar as coisas, né, que são corretas, a gente plantar coisas boas, se dedicar, esse é o fazer da Fábio, melhor forma tá possível falando tudo que aí, Deus uma colocou. entrevista com o Cícero. Quito é algo assim fisiologicamente meio desumano, quanto mais alto pior é. Obviamente a gente entende que tem que ter jogo lá nesses lugares com altitude mais elevada, em Juliaca, porque socialmente existe futebol lá, existe a população de lá que tem que ter a graça de ver os seus times disputando os campeonatos e suas seleções. Mas assim, isso não invalida dizer que para nós que subimos do nível do mar para jogar na altitude, é quase não, é impossível jogar de maneira igual. Então lá a gente conseguiu fazer um jogo mais pausado. Eu não ouço muito as coisas que as pessoas falam na televisão, mas o pouco que eu ouvi, os comentários desinformaram muito mais os torcedores do que informaram. O Fluminense taticamente fez uma partida excelente lá. A gente conseguiu ter mais posse de bola que a LDU. As pessoas que vivem disso, que trabalham só pesquisar quem tem mais posse é o time que tem mais posse de bola nos campeonatos da LDU quando joga em casa. A gente conseguiu inverter a posse. A gente não sofreu quase nada de chance de gol. Eles tiveram uma chance muito clara no primeiro tempo. A gente teve um pênalti muito claro também não marcado. E eles tiveram muito cruzamento e chute de fora da área, mas chances claras. O Fábio praticamente não trabalhou o jogo todo. Então essa conquista, ela se deve muito àquilo que a gente fez lá em Quito. A diretoria e os departamentos de fisiologia, de saúde também foram muito importantes, porque a gente foi 3 dias antes lá para Quito. Então foi um esforço de todos para a gente conseguir fazer um bom jogo lá, e quase que a gente trouxe um empate para cá. E se o juiz não tivesse interferido no resultado do jogo, a gente poderia ter vencido lá, porque a falta que ele deu vantagem, eles não aproveitaram a vantagem, ele voltou e acabaram fazendo um gol de pênalti. Então acho que foi uma vitória muito merecida da equipe que sempre teve coragem para jogar, tanto lá como aqui. Principalmente no momento que a gente ficou com o jogador a menos, mas a gente tinha um jogador a mais, que era a torcida que estava empurrando imensamente o time para frente naquele momento de jogo. Boa noite, Diniz, Cano, parabéns pelo título, Bruno Posto da Globo. Para os dois, eu queria saber, deixando um pouquinho de lado a parte física, técnica e tática, que é claro que é importante demais, o tanto de trabalho que vocês trabalham, seja em treino, seja em jogos, mas do emocional dessa coisa, dessa conexão com a torcida, que parece que uma hora chega ali, mas parece que chegou no teto, mas o negócio aumenta. O quanto que isso tem impressionado até vocês, como que a gente viu hoje, ou já não impressiona mais, vocês já estão esperando sempre algo parecido com o que a gente viu hoje? Todo mundo sabe que nossa torcida é diferenciada. A gente joga, como falamos nós, com um jogador a mais. Para nós é muito importante que o Maracanã fique lotado, que fique cantando durante todo o jogo. Então, o Fluminense representa paixão, representa dedicação. Então, acho que ele merece isso e muito mais. Eu acho que a torcida do Fluminense tem uma conexão com esse time muito diferente. E
posso dizer também pessoalmente, comigo, desde 2019, tem uma coisa a mais com a torcida do Fluminense, que ultrapassa. Existe uma intermediação muito fácil de se notar dos meios de comunicação, e hoje em dia os blogueiros e as mídias sociais acabam fazendo essa intermediação quase que ao vivo com a torcida o dia inteiro, mas tem alguma coisa que atravessa essa intermediação e vai direto do campo para a torcida, para a arquibancada. Sinto isso desde 2019, da maneira como eu trabalho, como eles abraçam e acreditam. Não é perfeito, mas é uma sintonia que faz as coisas acontecerem de uma maneira muito mais bonita, muito mais profunda. Eu sou muito grato pela torcida do Fluminense, a maneira que eles me acolheram e a vontade que eu tenho de trabalhar e entregar alegrias para eles, como essa de hoje, como o Carioca do ano passado, como a sonhada Libertadores. E eu peço que eles, sempre que puderem, venham ao Maracanã, porque esse estádio lotado com as três cores que traduzem tradição, ele fica muito lindo, como foi hoje, como foi na final da Libertadores, na semifinal, ou mesmo lá em Porto Alegre, que a gente tinha um número reduzido de torcedores comparados comigo, mas que nos apoiaram, a gente sentiu aquilo lá dentro do campo. Então, muito obrigado por tudo que vocês têm feito pelo time. Boa noite, Diniz, Cano, Thiago Viva, JJTV Esportes. Eu gostaria de fazer uma pergunta para os dois. O Diniz também já comentou que quando o Fluminense vence e o trabalho dele é admirado, comentado, isso não ilude, não te ilude. E quando perde, da mesma maneira, as críticas não te abatem. Mas como é para vocês dois, avaliando essa trajetória, chegar no Museu do Fluminense e ver a história que vocês construíram? Como é essa admiração da torcida, admiração institucional para vocês, marcando essa história já no clube? Isso mexe com vocês, faz diferença? Não, a gente se dedica muito. Desde que eu estou aqui, por lo menos, trabalhando no dia a dia, a gente, entre todos, construiu uma família que quer crescer junto, que quer conquistar coisas junto, que não tem teto. A gente sempre procura e continua procurando muita mais coisa, porque o Fluminense merece demais, e nós também por como trabalhamos no dia a dia. Então, acho que entre todos conformamos muita coisa positiva, que por aí em minha carreira não acontecia isso. Então, aqui encontrei uma verdadeira família, que as coisas vão acontecendo sozinhas, e eu acho que a gente vai continuar fazendo história. Eu agradeço muito a Deus por tudo que tem acontecido aqui na minha vida no Fluminense. E, obviamente, que é uma honra e uma alegria imensa marcar a história com títulos. Mas eu repito, assim, é uma consequência, porque a gente não tem garantia. A gente podia não ter ganho o título, podia ter perdido a Libertadores. O que a gente tem que entregar sempre é o nosso máximo de cada dia. Trabalhar no limite de hoje, procurar estender esse limite amanhã. E isso é o que eu procuro fazer a minha vida inteira, com a maior dignidade no mundo, fazer o melhor para os jogadores, fazer que o futebol seja um meio de melhorar a vida deles, que seja um meio também de trazer alegria para aqueles que torcem, para aqueles que assistem. O futebol, para mim, se presta a isso, ele tem que servir a vida para que a vida seja mais bonita. E esse é o maior título que você pode conquistar todos os dias. Você não depende do adversário, eventualmente ser melhor do que você. Essa é uma condição humana que depende da sua boa vontade em fazer as coisas. Às vezes as pessoas interpretam isso como algum desinteresse em ganhar, muito pelo contrário. Quem faz isso está muito mais perto, porque isso ultrapassa ganhar o título. Isso não é abaixo de ganhar taças. Isso ultrapassa e muito ganhar o título. A entrega, quando você se entrega de corpo e alma para alguma coisa, o título já está ali todo dia, cada respiração que você dá, e eu considero essas pessoas as verdadeiras campeãs. Repito que taça não define, para mim, um verdadeiro campeão.
Aqui nós estamos do lado de um que foi campeão a vida inteira e foi ser premiado mais perto do fim da carreira. Foi o rei da América, artilheiro do mundo. E o Cano de antes, ele só está aqui por conta do Cano de antes, que foi um campeão de sempre, e eu conheci ele no Vasco, num momento difícil da vida dele, e ele era o mesmo Cano. Então, ele foi premiado, mas por ter sido um campeão a vida inteira. Eventualmente podia não ter sido, mas ele não ia deixar de ter a minha admiração. Então, eu acho que a gente precisava rever um pouco isso. Aqui a gente fica atrás o tempo todo de endeusar aqueles que ganham e de desprezar, menosprezar aqueles que perdem. Uma vida muito ruim de ser vivida essa. A gente não melhora a nossa inteligência, a nossa sensibilidade, nem o respeito que a gente deve ter pela vida. Essa é a minha opinião. Boa noite, Diniz, boa noite, Cano. Eu ia fazer até uma outra pergunta, mas depois dessa resposta, Diniz, resolvi até mudar. Eu vou fazer, se me permite, uma pergunta para você e uma para o Cano. Você está falando justamente de algo que vai muito além do futebol. E a gente viu hoje, mais uma vez, o Thiago Santos fazer um grande jogo aqui. E o Thiago, ele foi um jogador que saiu do Grêmio praticamente ali dado como um atleta incapaz de atuar num grande clube novamente. Vocês apostaram nele e talvez seja uma das grandes surpresas nesse início de temporada. E dá para falar isso também do jogo Barbosa sendo titular em mais uma final, os dois ganhando 2 títulos continentais em tão pouco tempo. Acho que nem eles imaginavam que isso podia acontecer. E eu queria que você comentasse também a recuperação desses atletas e tantos outros que você também já recuperou ao longo dessa caminhada. E ao Cano, se vocês não estavam aqui em 2008, 2009, quando o Fluminense perdeu aqueles títulos, foi um momento traumático para a torcida. E nessa preparação, as pessoas que estavam aqui naquele momento, eles passaram para vocês o quanto foi difícil viver aquele momento e o quanto era importante também vencer esse título para exorcizar de vez esse fantasma da vida do Fluminense? A gente sabe que o Fluminense tem uma história com a LDU diferente por tudo o que aconteceu em 2008 e 2009. Então, eu acho que ficou marcado agora nosso presente para que as coisas aconteçam. Então, o momento da Libertadores, aí campeão, Maracanã, a Recopa agora. Então, eu quero dedicar essa vitória, esta Copa, para esses jogadores que não conseguiram poder levantar a taça nesse momento. Também dedicar a gente que não está mais aqui com nós, que está no céu, que também eles merecem porque han sofrido muito, como todo mundo sofre, né? Então, essa vitória é para eles. Essa é muito boa a tua pergunta. Eu dou a oportunidade de falar mais uma vez sobre esse tema que eu acho que é um tema que eu me debruço minha vida inteira, que é ajudar os jogadores. Vou falar muito calmamente para vocês. Um jogador que chega num time grande, não existe jogador ruim que joga em time grande. Ele pode estar jogando mal em algum lugar. Eu tenho um filho que faz faculdade de medicina numa das melhores faculdades do país. O cara para chegar e jogar e ter carreira em time grande é mais difícil que quem está nessa faculdade, que é muito difícil de entrar. A gente, do lado de fora, passionalmente, a gente vai assassinando o esforço de gente muito humilde que lutou uma vida inteira para chegar a algum lugar. E os jogadores é muito difícil eles conseguirem sozinhos suportar essa pressão e essa injustiça que muitas vezes é cometida por muitos de vocês, infelizmente. Muitos que estão aí, se a gente pegar quando o Thiago Santos veio para cá e o jogo Barbosa, deve ter criticado muito, principalmente aqueles que torcem para o Fluminense. E isso coloca um peso adicional que a gente tem que ser forte, o cara tem que ser forte pra caramba para poder ficar do lado e não deixar que ele se misture com aquilo que às vezes vocês pensam sobre ele e falam sobre eles, porque eles não são aquilo que vocês falam. Eles são bons. A gente às vezes joga mal, às vezes a gente é pressionado e às vezes a gente sente, a gente perde confiança. E jogador ruim é jogador sem confiança. Jornalista ruim é jornalista sem confiança, vai escrever matéria ruim,
vai gaguejar na hora de falar. Isso vale para todo mundo. É só a gente se colocar um pouquinho na pele do outro, ele teria um pouco mais de boa vontade com as pessoas que merecem. E eu falo que isso está no seio do futebol brasileiro, não está num patamar melhor. Porque a gente tem muita gente assim. Os jogadores, eles vêm de lares muito desestruturados, a sua maioria, se tornam jogadores profissionais, e como um ou outro ganha só, a maioria dos times perdem, eles são bombardeados de crítica, e é muito difícil suportar. A gente tem treinadores e dirigentes com 50, 60, 70 anos, e sentem, e ficam fragilizados. Você imagina jogador de futebol, que está toda quarta e domingo exposto. Se a gente pudesse ter um pouquinho mais de compreensão, e um pouquinho mais de boa vontade para avaliar o jogo de futebol e não achar que quem erra é ruim, porque a gente acaba com a vida, porque esses caras, às vezes, a chance que eles têm na vida de extensão social é o futebol. E muita gente se perde nisso, se perde nas críticas exageradas e, às vezes, nos elogios desmedidos, que eles também não têm estrutura para poder suportar. Eu acho que isso é uma coisa que eu luto a vida inteira. Para que a gente hoje ganhe, a gente tem que trabalhar e melhorar, porque a gente vê ter perdido. A gente tem, não é deixar de comemorar, é comemorar muito, mas trabalhar muito no outro dia e corrigir defeitos que a gente tem, eles são muitos. Então a minha linha é essa de trabalho. Eu tento melhorar sempre, os jogadores têm que tentar melhorar sempre. E eu acho que todo mundo que milita no meio do futebol tem que tentar melhorar. Eu acho que nessa parte a gente tem muita coisa para melhorar. Alô, Diniz, bom dia, Cano, parabéns pelo título. Diniz, me impressiona muito o poder de reação que o Fluminense tem e provou muito isso na última temporada. Eu até me lembro que em um dos bastidores, você, o Felipe Melo, conversou no vestiário com os jogadores, mostrando esse retrospecto. O Fluminense virou uma partida na semifinal do Carioca, virou a final contra o Flamengo, foi campeão carioca, foi bicampeão carioca. Também foi muito importante na parte classificatória da Libertadores, toda essa trajetória que levou o Fluminense até aqui. Queria que você falasse mais sobre esse poder de reação, também um pouco dos bastidores hoje no intervalo que você passou com os jogadores, foi importante para essa vitória e, consequentemente, o título. E para o Cano também, a importância de mais um título, mais uma volta olímpica aqui no Maracanã. Obrigado. Mais um título, sim, obviamente que estamos muito felizes. A gente merecia demais. Como o Fernando falou, construímos em Quito uma parte do jogo e aqui la conseguimos e intentamos definirlo. Então, acho que merecemos muito e vamos por mais. Eu acho que esse poder de reação do Fluminense, ele se dá muito por aquilo da maneira que a gente convive aqui, de não desistir nunca, de ter coragem para fazer as coisas, e não jogar somente pelo resultado, jogar até o limite das nossas forças. E a gente vai arriscando junto, a gente vai criando situações em treinamento, e na hora do jogo ser espontâneo para poder achar soluções junto com os jogadores. Então, acho que isso é a força maior do time. A gente não para no resultado em si. A gente continua para poder sempre melhorar e superar as nossas limitações. Boa noite, Diniz. Boa noite, Cano. Parabéns aí pela conquista. Álvaro Oliveira Filho, da Band News FM. Sobre o John, eu não posso falar porque eu estava muito longe. Eu não vi o lance ainda na televisão, então não consigo te dizer. Na verdade, o que eu acho é o seguinte: falando para a arbitragem, a gente ganhou, mas o árbitro, ele deixou o time da LDU fazer o que queria em relação a não jogar. Aí o goleiro, assim, só ele com 5 minutos, estilo de meta, toda hora cai no chão, toda hora para. Então a minha observação em relação à arbitragem é essa. Em relação ao John Kennedy, eu não consigo te dar opinião se foi merecido ou não. A outra questão era então, a gente fiz alteração, coloquei o time um pouco mais para frente, que ficou um pouco mais dinâmico. O John Kennedy, a gente ia ter um pouco mais de presença
de área e de jogador assim que tivesse mais movimentos de profundidade. Então o John Kennedy ele já estava na minha cabeça de botá-lo mesmo. E o Renato, o Marcelo e o Douglas Costa também provavelmente entrariam no jogo. E aí nós ficamos só com mais uma substituição ali, ainda bem que eu guardei a substituição, porque o Samuel e o Thiago Santos estavam tendo câimbra. E se fosse para a prorrogação sem expulsão, a gente provavelmente ia colocar o time ainda mais para frente, que talvez eu colocasse o Lelê. Porque a gente estava tendo um volume muito grande de ataque, a LDU estava entregando a bola toda hora, então a gente precisava ter cada vez mais presença na área para colocar a bola para dentro. De experiência junto aos mais jovens, e de que maneira você lida com essas críticas que são feitas, essas contratações, mesmo que tenha tido uma resposta hoje dentro de campo? Parabéns pelo título. Obrigado. Acho que a base é falta de respeito e falta de inteligência, na minha opinião. E os caras não param. Se desse tudo errado para o Fluminense daqui para frente, os caras já estavam tudo errado pelos fatos. Porque ano passado nós ganhamos a Libertadores, o time mais velho da história da Libertadores, ou da Champions League, ou de CONCACAF, o time que ganhou a competição intercontinental com os 11 titulares, com a média de idade mais alta. E ganhado, assim, jogando melhor que todo mundo mesmo, ganhando de times tradicionais e celebrando aqui no Maracanã. Foi no Mundial, foi vice-campeão do mundo. E esses caras que entraram, precisa ter uma noção, para mim o que eu enxergo? É um presente para o futebol brasileiro poder contar com Marcelo, Douglas Costa e Renato Augusto. Mais Cano, mais Ganso, mais Fábio, mais Felipe Melo. Esses aqui, a maioria deles jogadores de Copa do Mundo. Os caras têm uma certa idade, mas assim, o que a gente tem que tentar oferecer no Fluminense é as condições para eles terem motivação, para eles gostarem de estar aqui. Porque os caras são jogadores, o nível dos caras é outro nível. Então o que a gente procura oferecer aos caras é o prazer da convivência, o prazer de jogar futebol de novo, a construção de um ambiente que facilite, que eles gostem de estar aqui, como é o Cano. E aí os caras entraram, hoje os três, o cara fala velho, aquela chacota, que o povo gosta da boa parte da imprensa, claro que não é todo mundo, gosta de chacota, gosta de like, gosta de sorriso fácil, não gosta de muita coisa assim da verdade mesmo, que seria a função do jornalista, né, apurar a verdade. O cara gosta de fazer esses comentários bobos aí, de alegrar, palhaçada e tal, e é isso. Mas a gente, então, aqui não entra, e com eles não entra. Aqui a gente procura ter um trabalho cada vez de mais profundidade. Ninguém vai jogar bola eternamente. Mas se eles estão aí, é porque eles têm condição, e os caras mostraram hoje que são tecnicamente muito acima da média, e pra gente, e pro futebol brasileiro, é uma alegria ter jogadores de tamanha qualidade. Você falasse um pouco de como era o John Arias quando você chegou, o quão recuperado desse começo de Fluminense ele estava, e perguntar para o Germano também qual foi a importância dos atletas nessa ajuda com o John Arias. Você que tem a facilidade do idioma, se ele tinha esse apoio também em você e na linha da comissão técnica, como é que foi o John Arias desde o começo dele até agora? Obrigado. Eu quando cheguei aqui, Arias era um jogador com muitas qualidades, um jogador diferente, mas ficava muito tempo no DM. E quando chegou o Fernando, tirou todo mundo do DM, todo mundo jogando, todo mundo sendo feliz, todo mundo querendo participar de cada jogo. Então acho que o pensamento, a mentalidade dele mudou muito para bem. A relação com todos nós é muito boa, e tentamos sempre poder ajudar Arias em todo sentido, porque ele perdeu a sua avó e nesse momento é onde nós ficamos mais perto, tentar poder ajudar a ele, tentar cada dia melhorar. E Arias representa para nós um jogador muito referenciado, acima da média, que merece isso, e vai acontecendo muita mais coisas aqui na frente, porque é um jogador com muita qualidade, acho que o melhor do Brasil. Então
para mim é um orgulho muito grande poder compartilhar o vestuário com ele e poder jogar junto dentro do campo. O Arias, quando eu cheguei aqui, era um talento imenso. Como eu falei para você, que precisava de alguma ajuda só para dar conta daquele imenso talento que ele tinha. E ele foi aos poucos, nesse trabalho de todo mundo, com ele, reconhecendo a sua capacidade, tendo cada vez mais confiança daquilo que ele já tinha de talento. Além dele ser um talento excepcional, uma pessoa tão excepcional quanto. É um menino muito sensível, de ter sensibilidade mesmo para a vida, muito culto, muito inteligente, é uma das pessoas que melhor me leem, com poucas palavras, ele não é muito de falar. E a gente criou uma conexão que não foi fácil, principalmente no começo de 2022, a gente foi indo, e em determinado momento o negócio pegou mesmo, e hoje ele é um cara que ele ajuda literalmente a empurrar o time para cima, o time para frente. Ele é um jogador absolutamente excepcional, e ele está numa curva ascendente, meio sem parada. Ele tem tudo para conquistar o mundo, Arias. Ele é um jogador muito diferente hoje. E hoje que joga com alegria, que joga com confiança, que joga com felicidade, convive com felicidade todos os dias de convivência. E isso exemplifica muito, que é usar o futebol para modificar a vida da pessoa. Eu nem sabia, foi verdade, sabendo agora. Muita alegria, muita honra, eu sou muito grato pelo Fluminense, pela torcida do Fluminense. É uma alegria muito grande e eu vou continuar trabalhando cada vez mais para superar os meus limites, para entregar coisas positivas para o Fluminense. Hoje nós vamos jogar pela nossa família, mas a gente vai jogar também pela memória de torcedores que se foram, que ficou com a avenida aberta e que hoje é representado pelo filho, pela filha, pelo marido, pela esposa. Por eles a gente vai jogar, pela nossa família, pela aquela rapaziada que podia estar aqui, mas infelizmente não estão. A gente vai fazer história. Grandes fazem história. Os maiores deixam um legado. Hoje a gente vai dar mais um passo para deixar um legado.